fracassos e possibilidades. Fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? O clamor de John foi ouvido. Ele se lembrara do navio a balançar, dos bons amigos em meio à tempestade, louvores a entoar. Não são os teus esforços razão suficiente para a esperança? Faltava-lhe um encontro genuíno com a graça. Em 24 de maio de 1738, um coração é verdadeiramente aquecido. Palavras ouvidas que alcançaram a alma. Renuncia-se à confiança em suas próprias obras. Eis que John reconhece e anuncia: maior amor não há.
Salmo 42, verso 11, a palavra de Deus nos diz: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Irmãos e irmãs, é com muita alegria que a Igreja Metodista em Arthur Alvim acolhe a celebração do coração aquecido. Esse marco para nós metodistas, desse momento na vida de John Wesley. Nós, como igreja, nos sentimos muito honrados de poder acolher aqui o bispo, os irmãos e irmãs da nossa região para esse tempo de celebração. Que Deus abençoe a cada um e a cada uma. Fiquem com Deus. Quando nós sonhamos este culto junto com o Espírito, nós pensamos nos testemunhos que John Wesley deixou no seu diário. Mas os testemunhos de John Wesley, eles continuam ecoando nas nossas vidas. Mas nós não só queremos ouvir os testemunhos de John Wesley, nós também queremos ouvir os testemunhos daquilo que nós, como comunidade, como igreja, estamos experienciando ainda hoje. Este culto foi preparado para honrar ao Senhor com testemunhos daquilo que Ele continua fazendo nas nossas vidas. Há 5 dias atrás, ou melhor, há quase um mês atrás, me perdoe, eu estava correndo na minha caminhada matinal pela manhã. Eu costumo fazer isso 3 vezes por semana. E levei então o meu celular ouvindo uma música, louvores enquanto eu estava correndo. E quando eu cheguei a um determinado ponto, o Espírito me disse: Laura, volte andando. E ali começou a tocar uma música, e então eu recebi uma visitação do Espírito Santo. Nessa visitação eu tive uma visão. E nessa visão eu via uma mulher agachada e um homem com uma expressão como se ele estivesse dizendo algo para aquela mulher, mas eu conseguia ouvir o que aquele homem falava. E aquele homem dizia: porventura eu não te sou o suficiente? E naquele momento o coração daquela mulher pulsava. E aquele coração dizia: dá-me filhos. E o Espírito me disse: Laura, você sabe quem são eles? E eu disse: eu sei, Senhor, Ana e Eucana. Mas à medida que eu continuei a andar e eu já não percebia mais onde eu estava andando, eu não via mais Ana e Eucana, mas eu via um homem de branco, ajoelhado, e uma forte luz, uma presença ali muito grande de glória. E desta glória saía uma voz dizendo: dá-me filhos. E eu entendi então que aquele homem ajoelhado de branco era Jesus. Em seguida, ainda continuando caminhando, eu vi então aquela mulher assentada numa pedra e muitas crianças e uma criança no seu colo. E aquele mesmo homem de branco assentado numa outra pedra, com uma criança no seu colo, celebrando os filhos que aquela mulher havia tido. Naquele momento, o Espírito Santo me visitou de uma maneira tão poderosa. E ele disse para mim: Laura, nada mais alegra o meu coração do que filhos que geram filhos. Eu quero dizer para você nessa noite, esse culto é para a honra do Senhor, mas para que você saiba que o Espírito continua aquecendo corações, como no tempo de John Wesley, e ele continua gerando filhos para a sua glória. Que nessa noite você receba do toque do Espírito e que você tenha o seu coração aquecido no seu lar. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amada igreja. É uma alegria, é um privilégio. Nossa, que alegria estar aqui na celebração do coração aquecido. Gostaria de dar um pequeno testemunho. Meu nome é Rodrigo, mas muitos de vocês, infelizmente, já me conhecem. Eu, durante muito tempo, escrevi coisas terríveis nas redes sociais, briguei com vários pastores, desagradei o Senhor em muitos momentos. E eu gostaria de contar para vocês a transformação de vida que Deus tem feito na minha vida nesse 1 ano de guardados. Nesse 1 ano que a pandemia fez o mundo parar e que para muita gente é um tempo muito ruim, mas para mim tem sido um tempo de muitas bênçãos. Nesse tempo, nós instituímos na igreja um tempo de leitura da palavra. Não só de leitura, mas de estudo da palavra. E principalmente
colocar aquilo que a gente tem aprendido e tem estudado na prática. Tem sido um tempo de jejum, de oração, tempo precioso na presença de Deus. No ano passado, por exemplo, nós instituímos o jejum de Daniel. E para quem não sabe, eu sou advogado, tenho alguns clientes que estão presos no presídio de Santo André. E é natural que eu, às vezes, tenha que comparecer ao presídio para conversar com eles. Eu tive uma pequena desavença com a família de um dos presos que era o meu cliente, e eu fiquei enfurecido e eu fui para encerrar aquele contrato, para brigar com aqueles meninos. Eu realmente estava irado com aquela situação, mas eu estava no meio do jejum de Daniel, eu tinha passado pouco mais da metade do jejum de Daniel, e eu estava na unção naquele dia. E quando eu entrei no presídio de Santo André, eu senti um peso maligno, muito grande sobre mim, um peso sobre os ombros. E não é do meu feitio, eu não sou uma pessoa que tudo vejo algo espiritual, tudo vejo espiritualidade. Não, eu sou uma pessoa mais prática, técnica. E tudo bem, eu senti aquele peso e fui convidado a entrar e fui conversar com meus clientes. Quando eu entrei dentro do parlatório onde se fala com os clientes, eu não consegui falar nada do que eu tinha pensado e eu só falei de Jesus. Aquilo que seria uma briga, uma discussão, virou vamos dizer, um mini culto, porque eu só consegui falar da palavra. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E eu entendo que naquele momento, meu coração estava cheio da palavra. E por isso, eu consegui transmitir a palavra do Senhor para aqueles meninos. Aquele homem que durante muito tempo, no caso eu, muitas vezes só conseguia brigar na internet, no Facebook, me tornei um novo homem a partir da palavra e da prática da palavra. Outro fato interessante é que muitas vezes durante esse jejum e em outros momentos, alguns irmãos da igreja diziam que o meu rosto ele brilhava. Eles viam um brilho no meu rosto. E quando eu estava realmente empenhado naquilo que eu estava na oração, no jejum, meu rosto brilhava. E quando eu dava uma recaída, e que a gente erra muitas vezes, infelizmente, voltava a ser aquele rosto antigo. E novamente as pessoas falavam: o teu rosto está brilhando, você tá dentro do propósito novamente. Hoje, por exemplo, eu sou líder da célula de juvenis da igreja. Aquela pessoa que só levava palavras de maldição, hoje ensino os juvenis da igreja a buscar, a ter palavra, a estar com a palavra. E eu gostaria de encerrar esse meu pequeno testemunho com duas coisas. Primeiro, pedir perdão à igreja, a pastores que eu ofendi e ao Senhor principalmente, pelas coisas horríveis que foram feitas. E quero encorajar você que está assistindo. Se você pode, se eu pude ter essa mudança de vida, você também pode. Quero encorajar você a buscar o Senhor, conhecer da palavra, leitura de palavra. Não é quantidade, é qualidade no Senhor. Fique em paz, Deus abençoe. Pai, nós queremos te agradecer pela tua bondade e a tua misericórdia, que certamente tem nos seguido todos os dias da nossa vida. Te agradecer pela experiência de João Wesley, que nos é testemunho até hoje, mas te agradecer também pela vida do Rodrigo, que nos concedeu esse testemunho de transformação e de mudança nesta noite. Queremos, Pai, te pedir que o teu vento, que o teu Espírito continue batizando a tua noiva, visitando os teus filhos e filhas espalhados pelas igrejas metodistas na 3ª região, de maneira que o nosso coração seja aquecido dia após dia e possamos então nos encontrar contigo e através da ação do teu Espírito sermos transformados de glória em glória. E cheios da tua presença, te rendermos louvor, entronizarmos e adorarmos o teu santo nome. Oramos como Jesus: teu é o reino, tua é a glória,
Teu é o domínio pelos séculos dos séculos. Que a Tua vontade seja feita, Senhor, na nossa comunidade. Que a Tua vontade seja feita nas nossas igrejas locais. Que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas. Que a Tua vontade seja feita, Senhor, sobre as nações. Venha o Teu reino. Essa é a nossa adoração. E nós Te entregamos o nosso louvor. Amém. Senti que confiei em Cristo apenas para a salvação, e uma garantia me foi dada de que Ele tinha tomado meus pecados, até mesmo os meus, e tinha me salvo da lei do pecado e da morte. 24 de maio de 1738. Oi, igreja, graça e paz. Meu nome é Alexandre, eu sou marido da Alessandra, pai da Ana Júlia e do Lucas. E me convidaram para dar um testemunho aqui. Eu estava falando agora há pouco que faz 20 anos que estou na igreja, né? O tempo passou bem rápido. E parando para analisar um tempinho, hoje eu consigo perceber vários momentos em que Deus falou comigo. Então, para compartilhar com vocês, eu teria muita coisa para dizer, mas eu queria um especificamente que me marcou demais. Foi quando a Ana Júlia nasceu. Acho que ela tinha uns 2 meses. E eu fiquei sozinho em casa com ela. A Alê saiu, não lembro agora, aquela fase inicial, né, de primeiro filho. E a Alê precisava dar uma saída também para respirar um pouco. E eu fiquei lá, né, ministério de pai também. Não basta ser pai, tem que participar. Eu fiquei com a Ana Júlia, parei com ela na frente da televisão, ela estava no meu colo, não lembro se ela estava dormindo. Sei que ela estava no meu colo, a gente parou na frente da TV. Tava passando um jogo de tênis. E assim, vamos ser sinceros, né? Tênis não é aquele esporte empolgante pra você ficar parado na frente da TV assistindo. Mas eu tava lá com ela e comecei a refletir, assim, ela tá no meu colo, o jeito que ela tava, totalmente entregue, e o que eu teria dela, assim. Não tinha nada que ela pudesse me dar, né? Que mudasse o meu sentimento por ela. E no mesmo momento, assim, eu lembro perfeitamente de ouvir a voz de Deus. Deus vir para mim e falar: tá vendo? É isso. Eu te amo desse jeito. Não tem nada que você faça para mim que possa mudar alguma coisa. Mas eu me entreguei por isso. É esse tipo de amor, né? Que não espera um retorno, que não tem o que ser dado em troca. É um amor totalmente incondicional. E isso me marcou demais, porque era exatamente aquilo. A Ana Júlia não tinha nada que ela fizesse que pudesse compensar alguma coisa, mas ali eu aprendi que eu estava disposto mesmo até me entregar por ela. Isso foi muito legal, porque marcou muito, muito a minha vida, e eu tento lembrar disso sempre que possível, porque é importante que a gente aceite isso. Esse amor incondicional, não tem nada que a gente possa fazer para aumentar, para diminuir, não tem nada que afaste a gente desse amor, por mais louco que seja. É isso que Deus fez por nós. Então, eu queria deixar isso com vocês, esperando que a gente possa viver esse amor de verdade, né? De amar incondicionalmente. Eu, particularmente, entendo que é difícil, mas tive essa experiência, me marcou muito, 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 e quero compartilhar isso com vocês, para que de alguma forma vocês possam aproveitar essas palavrinhas aqui. Deus abençoe vocês. Beijo grande. Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Que alegria nós temos esse tempo de adoração, de comunhão. Nós temos aprendido que a distância não pode nos impedir de adorar, de manifestar a nossa fé, a nossa gratidão e o nosso amor. Nesse momento especial, eu quero te convidar para expressar a tua adoração e a tua gratidão por intermédio de uma oferta. A oferta é a melhor expressão da nossa ação de graças ao Senhor. Porque se estamos aqui e temos recursos, é porque o Senhor tem abastecido o nosso lar, abastecido a nossa casa. E eu quero te convidar a ser generoso nesse tempo.
nesse tempo de festa, de celebração, eu quero te convidar a honrar ao Senhor com uma oferta. Vai estar disponível para você aqui as informações bancárias para que você faça a sua transferência, o seu Pix, a sua transferência bancária para abençoar essa obra. E se você acredita nessa obra, então dê o seu melhor e que o Senhor receba a tua gratidão, a tua expressão de adoração. Enquanto nós cantamos, você tem a oportunidade de ofertar ao Senhor e de entregar o seu melhor, em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos adorar? Quantos são felizes? Quantos são felizes porque o amam? Declare isso. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Diga! Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás, me ataque com vis tentações, ó Senhor, ó certo eu estou, que apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Feliz eu sou. Ó certo eu estou, para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Diga isso ao céu onde vou, para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Quantos são? Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz
contigo. Viver contigo a alegria permanente, a alegria que não depende das circunstâncias. Tua palavra nos diz que a tua alegria, a tua fidelidade, a tua misericórdia se renovam toda manhã sobre nós. E é na certeza, Deus, de que o Senhor está no cuidado, no controle, que nós vamos viver contigo algo novo, algo novo, algo novo. Aleluia. Você pode erguer as suas mãos e declarar isso. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Declare forte a Ele. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vamos querer. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Clame a Ele nessa hora. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Receba aí. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Ele virá. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Pega suas mãos e diga: incendeia, incendeia.
Aleluia, aleluia, aleluia. Nós bendizemos o teu nome. Somos incendiados pelo Senhor. Somos incendiados pelo Senhor. Ouvimos o Senhor batendo a nossa porta para nos trazer para fora, para nos fazer algo novo, Jesus. Para nos fazer algo novo, Jesus. E a nossa decisão é sim. Diga sim nessa hora, meu irmão. Diga sim ao novo de Deus. Diga sim ao novo tempo de Deus. Diga isso. Quando de dentro eu abro a porta, quando de dentro eu abro a porta. Aqueles que dizem sim, diga isso, esse é meu som. E esse é o meu som. Quando de dentro eu abro a porta, quando de dentro eu abro a porta. Aleluia. Quando nós abrimos a porta, o Senhor entrar na nossa vida, nós temos a grata oportunidade, felicidade de construir a nossa vida com base no Senhor e na sua palavra. E a sua palavra diz que quando nós construímos na rocha, nossa casa não será abalada, nós não seremos abalados. Por isso, de tudo que nós podemos viver, fazer, sonhar, tudo que mais importa é construir a nossa vida nos caminhos do Senhor e fundamentados na sua santa e poderosa palavra. Aleluia, Jesus. E é isso que nós queremos declarar nessa hora. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser. Você pode repetir isso? Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Diga a Ele, nome que é sobre todos. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus.
te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, viva está Ele és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Esse é o lugar que Ele quer nos conduzir. Jesus, uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou, que esse seja o seu desejo, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Volta pro secreto, volta pro secreto, no lugar de encontro com Ele, ficar juntinho dele, beber da fonte que é Ele, Jesus, só Ele é. Ficar juntinho dele, em intimidade, ouvindo a sua doce voz, doce voz. Como lindo esse nome é, como lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Como lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Como lindo esse nome é, o nome de Jesus. Então testemunhei abertamente a todos que eu agora, pela primeira vez, sentia em meu coração, no momento em que despertei, Jesus, o Mestre, estava em meu coração e em minha boca. E recuperei todas as minhas forças ao manter os meus olhos fitos nele e a minha alma atentamente, continuamente nele. 24 de maio de 1738. Assim como a pastora Laura compartilhou no início deste culto, a respeito de novas experiências, assim como as experiências de John Wesley tocaram e continuam a tocar e a motivar e a mover muitos corações, assim também o Espírito Santo continua a falar e a mover em muitos outros corações. Há exatamente 10 anos atrás, eu me recordo de um momento que eu estava determinado a deixar, fiquei a questionar a minha vocação e a experiência que até então eu tinha com Deus.
Numa manhã acordei, uma manhã de domingo, já me preparando para a atividade matinal, e eu não sentia forças, desanimado, questionando a vocação, questionando o que eu estava fazendo, porque o meu próprio corpo não respondia, não é, às tarefas que eu tinha por realizar. Naquele momento, eu me voltei para Deus, eu clamei como eu nunca havia clamado até então, e pedi para que Ele pudesse me auxiliar e dar a direção a ser tomada naquela manhã. Se era apenas algo da minha cabeça, algo que eu apenas até então sustentei, mas não era do Senhor, não era algo que era de Deus, por isso eu estava tão fraco. E aí o Senhor trouxe ao meu coração o texto de Mateus 11, 28, que nos recorda que vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Naquele momento eu entendi que até então eu caminhava com as minhas próprias forças. Eu ainda insistia e persistia a andar na minha força. Eu queria fazer as coisas acontecer do meu jeito. Naquele momento, quando eu já não tinha mais forças nem sequer para ficar de pé, naquela manhã o Espírito Santo me visitou. E eu entendi que de fato eu precisava entregar não apenas parte da minha vida, não apenas partes das minhas preocupações, não apenas algo que me interessava, mas tudo nas mãos e aos pés de Cristo. Naquele momento eu senti que o meu corpo recuperava as forças que haviam perdido. Naquele momento eu entendi que de fato é entregar tudo nas mãos de Deus e deixar que Ele me fortaleça, deixar que Ele me coloque de pé a cada manhã. Naquele momento, de fato, eu compreendi que não era mais possível andar do meu jeito, mas do jeito do Senhor para mim. Então, eu não tive dúvida nenhuma. Eu senti que naquele momento algo novo estava acontecendo, não mais externamente, mas algo de dentro para fora, que transformou a minha maneira de andar com Deus. Até então, a insegurança tomava o meu coração, o medo tomava o meu coração, a ameaça de qualquer rejeição era algo que me afetava profundamente. E assim como John Wesley, no dia 24 de maio de 1638, também naquela manhã, algo foi transformado dentro de mim. Eu senti que, de fato, eu não era apenas mais alguém tentando servir, mas era um filho, o qual o Senhor chamou para cumprir o chamado, né, e a vocação que Ele havia me concedido. A minha gratidão a Deus, porque quando nós pensamos em desistir, quando nós pensamos em voltar atrás, quando nós começamos a questionar todas as coisas, não é momento para de fato deixar de clamar e buscar a face do Senhor, porque é nesse momento que Deus fala conosco. Assim aconteceu comigo, assim aconteceu com John Wesley, aconteceu com tantos outros homens e mulheres, e vai acontecer comigo e com você e muitas vezes. A nossa gratidão a Deus, porque Ele é um Deus que nos permite sentir a sua presença. Nós glorificamos a Deus, porque é um Deus que permite rever a nossa posição diante da vida e diante do seu chamado. A minha oração é: Senhor, quebra o que for necessário e faz de novo, não mais do nosso jeito, mas do teu jeito. Essa é a minha oração e é o testemunho que eu quero deixar nesse momento ao teu coração. Apenas confie e busque o Senhor e Ele há de nos responder. Amém? Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor. Verei o grande rio da vida.
choro não haverá. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Toda eternidade, o veremos face a face, o veremos face a face. Irmãos e irmãs, graça e paz. Que a bênção de Cristo Jesus, o Senhor, esteja sobre a vida de cada um de vocês, de cada uma de vocês. Nós estamos celebrando o Coração Aquecido de 2021. É com alegria que estamos participando e convidamos você para também sentir a mesma alegria no coração. Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre. O texto que nós vamos ler para meditação se encontra em 2 Coríntios 7, versículos de 5 a 7. Eu vou fazer a leitura agora. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores, por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro e o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Amém. John Wesley, ele se valeu desse texto no dia 25 de maio de 1738, para confortar o seu coração. Logo após uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus, ele se sentiu perseguido, atacado pelo inimigo, e ele buscou o consolo de Deus e encontrou nas palavras desse texto que li o regozijo e o refrigério para a sua alma. Eu vou ler o que ele escreveu no seu diário no dia 25 de maio de 1738. No entanto, o inimigo injetou-me um medo. Se tu acreditas, por que não há uma mudança mais significativa? Eu respondi, contudo não eu, que eu não sei, mas tudo que sei é que agora tenho paz com Deus. Não mais peco hoje, e Jesus, meu mestre, me proibiu de me preocupar com o amanhã. Porém, qualquer tipo de medo, continuou o tentador. Eu pedi ao meu mestre para responder por mim, e abri o livro nessas palavras de Paulo. Fora existem lutas, dentro existem medos. Então concluí que meus medos estavam dentro de mim,
mas eu deveria seguir em frente e colocá-los debaixo dos meus pés. Relato encontrado no Diário de John Wesley, no dia 25 de maio de 1738. Irmãos, eu andei fazendo uns cálculos lá em casa. Esse texto de Paulo foi escrito por volta do ano 55. E a experiência de Wesley foi em 1738. Portanto, uma diferença de 1683 anos da confecção do texto para esse momento inspirador de John Wesley. E nós esperamos que hoje, também, depois de tanto tempo de escrito, desde o ano 55 até agora, esse texto possa te inspirar a ter a tua própria experiência com o Espírito Santo. Nós aprendemos nesse texto que os temores que sentimos, os medos que sentimos, devem ser colocados no seu devido lugar. John Wesley disse, embaixo dos meus pés. E nós devemos colocar também todo medo, toda angústia, toda tristeza, toda a angústia mesmo, debaixo dos nossos pés. As lutas fazem parte da vida do crente. Em João, no capítulo 10, versículo 10, Jesus nos prometeu uma vida abundante, mas Ele também não nos prometeu que seria uma vida fácil. Era uma vida de perseguições, de lutas, de tristezas, de solidão, mas em todos esses lugares Ele estaria conosco. A Bíblia fala que Ele estaria conosco sempre, sempre e sempre, até a consumação do século. E nesse tempo em que vivemos, nós estamos passando por lutas terríveis, nós estamos passando por várias tribulações, nós recebemos a quase todo instante a notícia de que um pastor ou uma pastora, eu me foco no ministério pastoral porque sou um pastor também, contraiu o Covid e chegou a óbito. Então nós estamos muito entristecidos com essa situação, uma situação de luta, mas nós temos certeza que venceremos porque Cristo Jesus é o nosso general, Cristo Jesus é aquele que luta por nós, é aquele que vai à nossa frente. E como sabemos que as lutas fazem parte da vida cristã, nós entendemos também que sobre essas lutas nós somos mais do que vencedores, mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Deus nos consola através de irmãos, através de irmãs que convivem conosco. Quando estamos entristecidos, quando estamos chateados com alguma coisa, Deus ele envia anjos na figura da pessoa que conhecemos, na figura das pessoas de uma comunidade, para nos socorrer, para nos abençoar através de uma oração, através de um texto bíblico, através de alguma coisa que nos anima. Nós nos alegramos porque Deus nos socorre através da vida de irmãos e de irmãs que são preciosos para nós. As lutas nós vamos ter sempre. Alguns lutam contra a enfermidade, outros lutam contra uma deficiência física, outros lutam contra a miséria. Mas nós lutamos em nome de Jesus e sobre essas coisas temos certeza que Ele nos faz mais do que vencedores. Em Mateus 18, versículo 20, Jesus diz que onde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, Ele estaria junto. Então, por isso que nós achamos e encontramos no texto que os temores são vencidos quando recebemos o conforto e o consolo
através de irmãos que nos cercam, que vivem junto com a gente. No caso de Paulo, ele recebeu o consolo quando veio o Tito, enviado da igreja de Coríntios até ele na Macedônia, lugar em que ele se encontrava quando escreveu esse texto. E com a chegada de Tito, ele foi consolado. Ele diz que as notícias que Tito trouxe alegraram o seu coração, alegraram a sua vida, e ele teve um renovo de fé, um renovo de esperança. E nós queremos passar por essa renovação de fé, por essa renovação de esperança, mas não firmado na experiência do apóstolo Paulo, não firmado na experiência de John Wesley, mas firmado em nossa própria experiência. Deus, através do Espírito Santo, está disponível a qualquer pessoa que busque por Ele. E se você buscar com sinceridade no teu coração, abrir o seu coração, abrir a sua mente, abrir tudo aquilo que for possível para que Deus possa enchê-lo, você se esvaziar de si mesmo para se encher da presença de Deus, então você terá a tua experiência. Quando nós relembramos o coração aquecido de John Wesley, nós queremos relembrar da ação de Deus. Sem Deus não teria o coração aquecido dele. Sem o agir de Deus em socorro da humanidade, não teríamos nem vida, mas a sua graça nos dá vitória, a sua graça nos dá vida e a sua graça nos consola, nos conforta. E quando comemoramos o coração aquecido, a nossa intenção é que você possa viver a experiência também. Você se abrir para o Espírito Santo e ser cheio de unção, de graça, de sabedoria, de paz, de alegria. Todas essas coisas que o Espírito Santo produz em nós. E com certeza, sabendo que as lutas fazem parte da vida cristã, as perseguições, o falatório em relação a nós não podemos desanimar, porque aquele que nos dá ânimo e nos fortalece é o próprio Deus, através do Espírito Santo. Por intermédio dele nós temos a vitória conquistada, nós temos a vitória para honrar e glorificar o teu santo nome. Deus nos consola por meio dos irmãos e das irmãs. Eu estou repetindo essa frase, mas num contexto diferente agora. Eu falei que ele traz o consolo quando pessoas nos ligam, dando uma palavra de incentivo, sabendo quando nós estamos nas lutas. Mas agora eu quero colocar os irmãos e as irmãs em termos de comunidade, de igreja, de comunhão. Ninguém fora da igreja pode encontrar paz. Ninguém fora da igreja, da relação com Deus, encontra paz. Mas quando estamos na comunidade, em comunhão, nós nos alegramos, nós nos colocamos diante de Deus, nós nos rendemos a Ele, nos rendemos ao Teu Santo Espírito, e assim nós vamos conquistando as nossas vitórias. Para ter vitória e ser mais do que vencedor, pressupõe que você passa por lutas diversas também. E em cima de cada uma delas, você vai conquistando vitória. E assim você se torna mais do que vencedor. E os irmãos e irmãs que nos cercam na igreja, eles nos compreendem, porque passam por lutas semelhantes, passam por provações semelhantes. E um conforta e um consola o coração do outro. Uns aos outros se consolam, cumprindo aquele mandamento de Jesus que está em João 13:34, que um novo mandamento Ele nos deu, que nós nos amemos assim como Ele nos amou. Então é numa religião cristã centrada e vivida em amor que nós nos colocamos diante de Deus. Então, fica aí o meu desafio a você, que não abandone o círculo da igreja, que não abandone a tua convivência com a igreja, porque a igreja, corpo de Cristo, é o que nos fortalece através do Santo Espírito de Deus que se move onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas.
Onde tem 2 ou 3 pessoas reunidas, ali está a igreja do Senhor. E ali está o Senhor no meio. Portanto, é na comunhão, é na comunidade que nós vivemos a vida plena do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O consolo também se dá quando nós estamos em tempo de oração, em tempo de jejum, em tempo de busca divina. E às vezes estamos sozinhos no nosso quarto, na nossa sala, ou no lugar de onde você chama do teu lugar secreto, do teu lugar de intimidade, de comunhão com Deus, e ali Deus se revela inteiramente a você. Então nós somos consolados também diretamente por Deus quando nos colocamos em suas mãos. Para finalizar, eu quero relembrar para você que nós colocamos o nosso medo no seu devido lugar, embaixo dos nossos pés. Isso significa de abrir mão de todo e qualquer temor, de todo e qualquer medo. E eu disse também que o consolo vem através de irmãos e de irmãs e vem através da igreja. Que neste dia você se sinta profundamente consolado e confortado pelo Espírito Santo, que nos anima e nos dá vida vitoriosa. Em nome de Jesus, que você se abra para receber a graça, a unção e o poder de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu quero encerrar fazendo uma oração para você nessa hora. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de quem está me ouvindo nesta hora. Que o Senhor possa trazer sobre a vida deles a unção, a graça, o poder e a sabedoria que vem de Ti, para que eles e elas sintam-se confortados no meio das lutas. Nós sabemos que nesses últimos dias, muitas pessoas estão perdendo as suas vidas por causa da Covid, muitas famílias enlutadas e não podendo curtir o seu luto. Então, Senhor Deus, que o Senhor possa visitar cada um desses lares, cada uma dessas casas em que houve luto, em que houve morte, para que o Teu Santo Espírito revigore a vida desse irmão e dessa irmã que teve um ente querido que partiu. Nós nos colocamos também em intercessão em favor de todos aqueles que estão internados nos leitos de hospitais, lutando por sua vida. Que o Senhor possa preservar o maior número possível de vidas, Pai. Nós sabemos que muitos morreram, mas sabemos também que muito mais são o número daquelas pessoas que venceram a Covid. E nós nos alegramos por uns e nos condoemos com aqueles que estão sofrendo com a perda de alguém. Mas confiamos em Ti, descansamos em Ti, porque o Senhor é um Deus tremendo, é um Deus maravilhoso, é um Deus de graça, é um Deus de paz, é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade, é um Deus de justiça. E o Senhor rapidamente fará justiça a nós. E nós, no tempo certo, saberemos Te agradecer pela vitória sobre essa enfermidade que está consumindo o mundo todo, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos pedir que cada irmão e cada irmã que nos ouviu até agora tenha a unção, tenha a graça, tenha o poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor possa enchê-los de esperança, que o Senhor possa enchê-los de confiança, que o Senhor possa enchê-los de alegria ministerial, Senhor. Oro pelo corpo pastoral da igreja, para que todos eles e elas que compõem o corpo pastoral possam ser renovados na fé também, na esperança, na unção do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor ache corações que estão buscando a Ti com sinceridade. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor não olhe para as fraquezas humanas, que o Senhor possa perdoar os pecados cometidos, mas no coração que se arrepende, nós sabemos que o Senhor acha graça nele.
Então, que o Senhor ache graça em cada pastor, em cada pastora, que o Senhor ache graça em cada irmão leigo, em cada irmã leiga, Senhor, que compõe a igreja, o corpo de Cristo, e que se ajudem mutuamente para que possam conviver em paz e conquistar as bênçãos que são destinadas à tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós te agradecemos, em nome de Jesus que todos possam ter a sua própria experiência com o teu Santo Espírito. Que a graça, a paz e o amor de Deus enche os nossos corações. Em Cristo Jesus oramos. Amém, amém, amém. Fora existem lutas, dentro existem medos. 2 Coríntios 7:5. Então concluí que meus medos estavam dentro de mim, mas eu deveria seguir em frente e colocá-los debaixo dos meus pés. Relato de John Wesley, dia 25 de maio de 1738. Acreditando que uma razão para minha falta de alegria seja a falta de tempo para orar, resolvi não realizar tarefa alguma até que fosse à igreja de manhã e continuar a derramar o meu coração diante de Deus. Nesse dia, meu espírito foi ampliado, de maneira que, embora seja agora assaltado por muitas tentações, sou mais que vencedor, ganhando mais poder por meio disto para confiar e regozijar-me em Deus, meu Salvador. Dias virão em que Jacó lançará raízes, brotará e florescerá Israel, e encherão a terra de frutos. É com essas palavras do profeta Isaías, no capítulo 27, verso 6, que eu saúdo aos amados irmãos e irmãs, na graça, na paz e na esperança que essa palavra nos traz. De que assim como Jacó vivia errante até que teve o seu encontro com Deus, também nós podemos. E a minha experiência do coração aquecido, ela aconteceu quando eu tinha 16 anos. E também tinha um questionamento. Deus é real? Ele está vivo? O mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó era o meu Deus. O Deus de Susana, Charles e John Wesley poderia aquecer também o meu coração. E foi por meio dessa busca que num acampamento de jovens eu tive essa experiência. E foi um momento extraordinário em que eu tive certeza de que o nosso Deus está vivo, que Ele reina e que Ele deseja se relacionar com quem o busca. E a partir daí, eu já ia à igreja, mas eu comecei a andar com Deus. E eu comecei a falar com Ele, como quem fala com um amigo. E qual não foi a minha surpresa ao perceber que Ele começou a me responder. A primeira vez que eu ouvi a voz de Deus de forma audível, eu estava numa circunstância muito adversa, no meio de uma viagem missionária, num país da América Latina. E em meio ao meu clamor, naquela circunstância muito difícil, eu escutei uma voz que vinha do alto e parecia um estrondo, era como um trovão. E foi tão impactante que até parecia que moveu o chão. E como era um país onde os abalos sísmicos eram muito comuns, eu achei que havia acontecido um terremoto, mas não. O único tremor aconteceu dentro do meu coração. O meu coração se moveu e estremeceu, tal como aquele dia em que no terremoto que moveu a pedra do sepulcro, no dia da ressurreição de Jesus, eu sentia que o Senhor começava a remover o meu coração de pedra para fazê-lo como um coração de carne, como um coração que era um jardim do Éden, como diz o profeta Ezequiel, lá no capítulo 36. E aí, a partir desse tempo, depois de alguns meses, eu voltei a ouvir a voz de Deus. E ao longo dos anos, eu comecei a perceber a diferença na entonação, na forma da voz das 3 pessoas da Trindade. Até que um dia, enquanto eu falava com Deus e lavava a louça na pia da minha cozinha, eu ouvi uma voz muito clara, próximo de mim. E eu até olhei para trás, pensei que fosse ver alguém.
E apesar de não ter visto ninguém, eu sabia que era a voz de Jesus, de um Deus que está conosco, Deus Emanuel, e que se faz presente não somente numa viagem missionária, não somente quando estamos nas nações, mas Ele está conosco no momento do cotidiano para falar profundamente ao nosso coração. E a voz do Espírito Santo de Deus, para mim, sempre se revelou como uma só palavra, como um sussurro ao pé do ouvido, como um cicio suave. E até mexia o meu cabelo. E quando aquela palavra vinha, em geral, era para avisar de algum perigo, como um escorpião, numa cabana no alto de uma floresta. Mas outras vezes para avisar de outros perigos, como um pecado oculto, e que o Senhor começava a me revelar, para que eu pudesse me arrepender e dar frutos dignos desse arrependimento. Com certeza a sua experiência será diferente, porque as formas mudam, mas o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele que te criou e nos criou só para nos amar. Ele quer se revelar, Ele quer se comunicar, Ele quer aquecer o seu coração. John Wesley teve a sua experiência numa quarta-feira, não era domingo, por meio de uma pessoa que não era pastor ou pastora, mas era um líder leigo da igreja. E não era nas dependências de um templo, mas sim na casa dos irmãos. Nesses dias guardados, Deus quer se revelar a cada um de nós. E que você possa ter o seu coração aquecido, seja na igreja ou numa reunião de família, seja numa atividade da igreja, ou seja no lugar secreto onde você busca o Senhor, e que Ele se revelando, os seus testemunhos possam encher toda a terra do conhecimento e da glória de Deus, como diz Abacuque, e assim se confirmar aquela palavra inicial de Isaías, que os frutos de Israel brotarão, florescerão e encherão toda a terra desse testemunho. Que seja assim nesses dias de Pentecoste, que o seu coração seja aquecido, meu irmão, e seja cheio de alegrias inenarráveis os seus dias. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós chegamos ao final de mais uma celebração regional do Coração Aquecido. Espero que ela tenha sido bênção para você, porque para mim foi. Passei por uma experiência boa aqui nesse altar, e graças a Deus eu me sinto vencedor sobre essa experiência que passei. Que a bênção de Deus te acompanhe, que a bênção de Deus não te abandone, nem te desampare, em nome de Jesus. Encerramos com a bênção apostólica. Que a bênção do Deus Pai, o amor de Deus o Filho e a comunhão do Deus Espírito Santo seja sobre a tua vida, irmão e irmã, seja sobre a tua vida, igreja do Senhor, seja sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém e glórias a Deus. Restaurar, e tomou domínio, traz a
história, apaga o que ficou pra trás. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: toda honra, poder e glória seja dada ao Cordeiro por toda a terra. Saberão quem é o Rei. Todo joelho se dobra, não há no universo quem não reconheça. Ele é o Rei de toda a terra. Saberão quem é o toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: por toda a terra. Saberão quem é o Rei. Todo joelho se dobra, não há no universo quem não reconheça. Ele é o Rei de toda a terra. Ele é o Rei de toda a terra.